Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, paz e bem. Dia 6 de novembro de 2020, sexta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. O evangelho desse dia é tirado do livro de São Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 8. E nesse evangelho, Jesus conta para seus discípulos a parábola do administrador prudente, que muitos chamam de administrador desonesto. Não é a desonestidade do administrador que está em evidência nesse evangelho, mas é justamente a atitude de prudência que ele teve, quando ele percebeu que iria sofrer as consequências de seus atos de desonestidade e conseguiu mudar a sua atitude, evitando assim um mal maior. Ele acordou enquanto era tempo e evitou o pior. Assim também, Deus quer que nós façamos, ou seja, que nós abramos também os nossos olhos, que transformemos também as nossas atitudes erradas em atitudes corretas. Somente assim poderemos evitar que o pior também aconteça a cada um de nós. Por isso, o administrador desonesto, ele foi elogiado por Jesus. Ele soube reverter a situação, corrigindo as suas falhas. Vimos nesses dias que passaram que a maioria das parábolas elas eram dirigidas aos fariseus e aos mestres da lei. Mas hoje ela se destina aos discípulos do Senhor. Os discípulos têm importantes responsabilidades em administrar corretamente os bens que Deus lhes confiou. Você que é batizado, você que é cristão, você que participa da mesa da palavra, da mesa da Eucaristia, você também tem grandes responsabilidades para administrar corretamente os bens que Deus lhes confiou. Assim, essa parábola ela se aplica a cada um de nós, discípulos missionários do Senhor, pelo nosso batismo e por nossa participação na comunidade cristã, com as obrigações que são inerentes a esse compromisso assumido. Temos assim a parábola do homem rico que descobriu que a pessoa a quem ele havia confiado a administração de seus bens estava agindo de má fé e esbanjando os seus bens. Ele pediu contas e ameaçou despedi-lo. A situação o levou a refletir e tomar uma atitude inteligente. Até então, ele não pensava nas consequências e agia de modo imprudente. É o que muitas vezes acontece conosco, quando agimos de modo descuidado, sem preocupação em fazer as coisas da melhor maneira possível. E pior, quando achamos que nossos atos não interferem na vida dos outros. Somente quando sofremos as consequências é que tomamos consciência do nosso erro e procuramos então mudar os nossos procedimentos. Alguns, nem nessas circunstâncias, eles mudam e acabam por perder as oportunidades que Deus lhes concedeu. Mas não foi isso que aconteceu com o homem da parábola. A situação ameaçadora o fez refletir e o fez mudar de atitude. O pagamento pelo seu trabalho consistia no ágio que ele cobrava dos produtos que vendia. Porém, ele estava exagerando, ele estava explorando ambos os lados, tanto os que compravam os produtos quanto também o seu patrão. A ganância o fez agir de má fé e agora estava diante de uma situação difícil, sob a ameaça de perder tudo que havia conquistado. Assim, a sua atitude foi a de reverter a situação, e ele tomou então uma sábia atitude, que já deveria ter tomado muito antes de ser ameaçado e de ficar desempregado. Ele decidiu cobrar dos que deviam o valor real, abrindo mão dos seus lucros. Com essa atitude, ele reconquistaria pelo menos
os que deviam ao seu patrão e poderia ser acolhido por essas pessoas quando ele estivesse desempregado. Mas, ao vê-lo agir assim, o patrão o elogiou. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, é importante não acharmos que o patrão elogiou a desonestidade do administrador. O patrão elogiou o administrador desonesto que agora havia se convertido e agiu com honestidade. O elogio está, portanto, no ato de esperteza dele, no bom sentido, e não na desonestidade. Assim, Deus espera também de cada um de nós que hajamos com esperteza na administração da multiforme graça que Ele nos concedeu em nossa vida. Que cada um de nós, saibamos também administrar os nossos bens simbólicos e materiais, nossas relações com o Senhor e também com o próximo, em vista do bem comum. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Maria, Mãe da Igreja, desça sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós.